Mota, a Lei 9784 de 99 trata de quê? Ótima pergunta. Ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Beleza? Tranquilo? Então, a Lei 9784 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Pelo que está escrito no quadro, você já consegue entender o porquê que eu falei disso tudo aqui. Por quê? Vocês repararam que não está escrito aqui, regula o processo administrativo disciplinar, regula o processo administrativo. Ou seja, só o processo punitivo? Não, os processos como um todo. Desde que seja, claro, um processo administrativo. Então, a Lei 9784, repito, regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Esse é o estudo que a gente inicia nesse momento, esse é o estudo que a gente começa a fazer a partir desse momento. Ô Mota, mas vem cá, no que tange a aplicabilidade da Lei 9784, ela é aplicável a quem? É só administração pública direta, indireta também? Como é que funciona essa aplicabilidade aí? Bom, o artigo 1º da Lei 9784 de 99 já ajuda bastante nessa delimitação do que importa para a Lei 9784 de 99. Quem estiver com o materialzinho aí, por gentileza, Lei 9784, artigo 1º, diz assim: esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1º. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Meus queridos, essa parte inicial, esse ponto inicial, já tem muita coisa para comentar. Vamos lá. Aplicabilidade da Lei 9784. Estamos falando aqui de quem? Ela se aplica. Aplicação. Estamos falando aqui de aplicabilidade no plano federal, a administração direta e indireta. Ok? Já falamos do primeiro passo, existem entidades que integram a administração pública indireta. Por exemplo, uma autarquia. Mota, vou fazer prova para o INSS. Tu acha que é importante saber? Positivo operante. O INSS tem no seu edital a Lei 9784. Quem vai fazer prova do INSS aqui na sala sabe disso. Está lá 9784. Mota, então a 9784, o INSS é uma autarquia federal? É uma autarquia federal. Então a 9784 se aplica a ele, né? Positivo. Processo administrativo lá, desde que não haja uma norma específica, é 9784. Joia? Tem aplicabilidade. Mota, na Fiocruz. A Fiocruz é uma fundação pública federal, portanto, cabe ou não cabe a aplicabilidade da Lei 9784? Cabe a aplicação. Então, aqui eu estou falando quanto à aplicação, quanto à aplicabilidade da mesma, a administração direta e indireta. Mas, repito, federal. Eu estou falando do âmbito da União. Eu estou falando do plano federal, ok? Âmbito da União. Da União. Mota, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: não cabe aplicação da Lei 9784 de 99 no Estado, no município. Não é para isso que ela está sendo utilizada, ok? Ela não foi iniciada, ela não foi criada para regulamentar o processo administrativo no âmbito do Estado ou do município. Os próprios estados têm ou não têm autonomia
para que possam editar as suas leis de processo administrativo? Sim. Vou dar um exemplo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma lei de processo. É a Lei Estadual 5427 de 2009. Agora eu estou me referindo especificamente ao pessoal que vai fazer concurso no Rio de Janeiro. Lei 5427 de 2009 é a lei de processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Ok? Lei 5427 de 2009, Lei 5427 de 2009. Essa lei, repito, trata do processo administrativo no âmbito da administração estadual. Vale ressaltar que a Lei 5427 de 2009, ela é muito repeteco da 9784. Quem já teve a oportunidade de estudar, como a gente está aqui no Rio de Janeiro, muita gente aqui já fez concurso estadual e a 5427 foi cobrada. Desculpa. Em prova, é importante que você conheça, em provas estaduais, as duas. Em que pese o fato da 9784 ser aplicada apenas no plano federal e não estadual ou municipal, vou contar uma coisa para vocês que é importante. A 9784 é cobrada em concursos estaduais e municipais. Ué, mas não tem aplicabilidade, Mota, mas é cobrada. É cobrada. Oi? Exatamente. Mesmo, e aí a gente cita a lei estadual, né? A lei 5427 de 2009 do Rio de Janeiro, ela é quase cópia da 9784. A base foi ela mesmo. Então, como você colocou muito bem, é a base, né? É a base mesmo. Então, meus amigos, vejam, se você vai fazer um concurso saúde, se você vai fazer um concurso estadual ou municipal, verifique no edital se ele está cobrando a lei 9784. Mota, fala sério, tu tá dizendo pra mim que 9784 vai cair em prova estadual ou municipal? Eu estou dizendo isso pra você. Eu vou dar um exemplo. Tem gente aqui na sala que vai fazer prova para o MPE, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A banca do MPE é a FGV. Puxa o banco dos 2 últimos anos de concurso da FGV, você vai encontrar questão da 9784 na prova da Câmara Municipal. Em prova estadual. Tem prova de Recife, prova em Caruaru. Pega lá a prova, que vocês vão ver. A prova era municipal e a 9784 era o enunciado da questão, de acordo com a lei 9784. Já caiu 9784 em prova de TCE no Rio de Janeiro. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Questão de 9784. 2015. Pega lá que vocês vão ver. Então, meus amigos, repito. A lei 9784 tem aplicabilidade em que âmbito? Federal. Mas eu não estou aqui na faculdade, eu estou no concurso público. E no concurso público não importa ficar discutindo tese. No concurso público é como aplica. Você vai fazer prova estadual ou municipal? Não confia, porque a 9784 já foi cobrada inúmeras vezes em provas estaduais e municipais. Portanto, os meus amigos daqui da sala que farão prova para o MPE, a FGV já fez isso em prova. Galera que vai fazer prova aqui da sala para o PGE do Rio de Janeiro. A gente sabe que o concurso deu uma esfriada, mas a banca é a FCC. Pelo menos isso já foi divulgado. A FCC já fez isso em prova. Não sei se vai acontecer na prova do TCM. Na prova do TCM, a banca é a IBFC. Mas, bom, vou falar, comigo não tem. Hoje pela manhã, quando você estava comigo, você também estava comigo hoje pela manhã, nós corrigimos uma questão da IBFC de uma prova do Estado do Rio de Janeiro, a prova da Polícia Civil, onde a resposta estava onde? Na 9784 não foi, e a prova foi da IBFC, aquela dos princípios, que era o artigo 2º da 9784. As duas estavam comigo hoje pela manhã, numa turma de exercícios da IBFC. E nós resolvemos uma questão que se você não soubesse o texto da 9784, você não responderia. Sabe qual foi a prova? Oficial de cartório da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Banco IBFC. Sejam sinceros comigo. E você de casa também. Seja sincero comigo. Vai confiar? Queridos, não importa o concurso que você vai fazer, se puder dar uma lida no 9784, mesmo que o seu concurso seja estadual ou municipal, faça isso. Mas aplicabilidade, ela não tem. Aplicabilidade é federal. Joia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Joia até aqui, tranquilo, dúvidas? Nada, nada? Diga, querido. As questões conflitantes entre a 9784 e a 5437 do Rio. Questões conflitantes... Se existem questões conflitantes, é possível sim. É possível que haja sim. Dependendo da necessidade que o Estado tenha, pode ser que ele traga alguma norma, alguma regrinha que não consta na 9784 ou que crie alguma interpretação diferente. É possível sim.
É possível sim que haja essa situação. Mas não esqueça de uma coisa, se eu tenho uma norma, uma lei de processo administrativo de âmbito estadual, é porque ela visa atender à necessidade do Estado. O que não significa dizer que seja a necessidade da União. Então é possível que haja sim essas previsões, que uma tem uma previsão que a outra não tem. Eu vou te dar um exemplo, até adiantando um pouco um ponto. Você já ouviu falar comigo, você estava comigo no passo 2 e você estudou convalidação. Lembra disso? Convalidar significa suprir o vício que o ato tem. Na 9784, que a gente vai ver isso mais à frente, convalidação está escrito lá, que os atos administrativos podem ser convalidados quando tiverem vícios, defeitos sanáveis e desde que não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro. Ponto. A 9784 só fala isso, fala mais nada. Aí a doutrina administrativista, quando fala de convalidação, ela diz o quê? Que competência, quando não for exclusiva, e forma, quando não for essencial à validade do ato, podem ser convalidados. Que finalidade, motivo e objeto não comportam convalidação. O que está escrito na 5427 de 2009, no artigo 52? Cabe convalidação no objeto, quando plurimo, mediante conversão ou reforma. Lembra dessa aula? A gente falou isso no quadro. Então veja, uma previsão da estadual que a federal não cita. E a doutrina entende diferente. Para a doutrina é só competência e forma. Na lei estadual o objeto também pode. Então sim, existem situações que geram de certa forma, eu não digo conflito entre as normas, mas uma coisa que uma traz e outra, mas pode haver. É possível que uma traga uma previsão que a outra não traga. É sim possível. Queridos, até aqui tá joia? Fechado, diga minha flor. Não entendi? A lei municipal. O que tem? É muito diferente do processo administrativo? Não porque geralmente, quando a gente trata do processo, você segue uma mesma linha. O processo ele tem a mesma natureza, atos ordenados, só que você tem que atender à necessidade daquele ente. Por exemplo, a lei de processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro, ela é bem maior que a federal. A nossa, quando chega no artigo 64, 65, 66, já está fechando os trabalhos. A estadual passa de 70. Ela passa. Por quê? Porque existem previsões que são específicas. Então, vez ou outra, um conflito, um traz um troço, outro não traz, mas não é uma coisa muito ampla. No estado do Rio de Janeiro, nós temos a lei. Agora, município propriamente, eu não posso dizer, todos os municípios têm lei de processo. Tem estado que não tem? Estado que não tem uma regra básica de processo. Veja, a nossa é de 2009 e a federal é de 99. Quer dizer, 10 anos utilizando assim, por analogia a legislação estadual, mas a aplicabilidade ela não tem. Então acabam utilizando a 9784 de maneira apenas análoga. Estou usando de modo análogo. Porque a 9784 diz isso. Agora, lei mesmo, nem todos os estados e municípios têm, não. Não tem. Ok? Joia? Dúvidas até aqui? Então, aplicação, administração direta e indireta, âmbito da União. Legal. Mas, Mota, você está falando de aplicação direta e indireta, âmbito da União, então você só está falando do Poder Executivo, né, Mota? Não. Na nossa primeira aula, no primeiro passo, o passo a passo 1, na primeira aula, na primeira parte da aula, antes do intervalo, eu falei com vocês o seguinte: o Estado tem 3 funções principais. Função legislativa, função jurisdicional, função administrativa. O objeto de estudo do direito administrativo é a função administrativa. Lembra que eu falei disso? Legal. A função administrativa é objeto de estudo do direito administrativo. Mas quem é que desempenha tipicamente a função administrativa? O executivo. Só o executivo exerce função administrativa? Não. A função administrativa também pode ser exercida pelo judiciário? Sim. Também pode ser exercida pelo legislativo? Sim. Mas de maneira atípica. Então eu pergunto, também posso falar da prática de atos administrativos no judiciário e no legislativo? Posso. E se esses atos são praticados de maneira ordenada, eu posso falar em processo administrativo? Sim. Em suma, é possível falar em processo administrativo também no legislativo e no judiciário? Sim. Há aplicabilidade então da 9784? Sim ou não? Sim. Parágrafo 1º do artigo 1º, por gentileza. Parágrafo 1º, ele diz aí: os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União quando no desempenho de função administrativa. Você não vai aplicar a 9784 a um processo judicial. Você não vai aplicar a 9784 a um processo legislativo.
Mas quando for um processo administrativo, no âmbito do legislativo e do judiciário, cabe ou não cabe a aplicabilidade? Cabe sim. Então, se aparecer uma questão na prova, e ó, hoje a gente só está trabalhando com a teoria por ser o primeiro encontro, mas vou trazer uma folha de questões, nós vamos fazer questões. Se vem uma questão de prova dizendo que não cabe a aplicação da Lei 9784 no judiciário e no legislativo, porque processo administrativo só no âmbito executivo. Tá errado. Detona a questão que tá errado. Ficou claro? Só cabe aplicabilidade no executivo? Não! Cabe também no judiciário, também no legislativo, quando eles estiverem cumprindo função administrativa. Vamos colocar isso aqui. Vamos lá. Aplica-se aos poderes legislativo e judiciário quando no desempenho de função administrativa. Joia? Então, nenhuma questão que diga que a 9784 é exclusividade do executivo deve ser considerada dessa maneira. Ela está errada. Exclusividade não. Aplica-se também ao legislativo e ao judiciário quando estiverem desempenhando essa função de natureza administrativa. Meus amigos queridos, até aqui estamos caminhando? Beleza? Oi. Diga, minha flor. A proteção dos direitos dos administrados. Eu vou falar disso agora. São os objetivos. A gente vai tratar disso agora. Você está falando do visando em especial, né? Não, no artigo 1º. Então, visando em especial a proteção dos direitos administrados. Não, eu vou falar disso agora. A gente vai tratar e vou falar dos dois. É porque é para um e é para outro também. Eu vou falar disso agora. Tá? Queridos, direta e indireta, âmbito da União, poderes legislativo e judiciário, desempenho de função administrativa. E como eu disse a vocês, a 9784 é considerada uma norma de âmbito mais geral. Se você tem uma norma geral de processo e tem uma norma específica, você vai aplicar a geral ou a específica? A específica, ok? Então, nesse caso, a 9784 vai ser aplicada de que forma? De maneira meramente subsidiária. Então, quando houver uma norma específica, a Lei 9784 será aplicada de maneira subsidiária. Existem processos específicos. Mota, onde que está escrito isso? Artigo 69 da Lei 9784. Caraca, Mota, viajou, hein? Viajou bonito, hein? Voei no céu de anil, Mota. Contigo ao meu lado eu vou voar. Caraca, que bonito, hein? Profundo, hein? Ó, artigo 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei, ok? Então, processos administrativos específicos, vou colocar aqui como forma de observação, OBS. Artigo 69. Processos específicos. O que ele está dizendo aí? Que no caso de processos específicos você aplica o quê? A norma específica. Ele diz aqui, ó, continuarão a reger-se por lei própria, ok? Só que nesse caso, nós temos aqui a aplicação subsidiária da Lei 9784 de 99. Beleza? Então, no caso de processos administrativos específicos, você tem lá a lei própria. Claro que se você não tiver, você vai usar a 9784. Mas eu estou considerando a existência dessa norma. Se existe essa norma, claro, aplicação subsidiária da Lei 9784. Artigo 69 da Lei 9784.
Ok, beleza? Na questão da aplicação, vou aqui só pontuar para vocês o artigo. Artigo 1º, caput e parágrafo 1º da lei. Joia, queridos? Maravilha. Até aqui, tá todo mundo comigo? Fechado? Então, não tem muita dificuldade, 9784 é bem tranquilo, não tem muita coisa pra gente elencar aqui, coisa muito difícil, tudo dentro do nosso padrãozinho. Até então, dúvidas? Nada? Ok, mais um detalhezinho, agora chegou na pergunta que a minha florzinha esqueci, se eu não me perdoa. Patrícia, desculpa, não dá pra lembrar. Temos outra Patrícia na sala, você é Patrícia também. Então, as Patrícias, não é verdade? As Patrícias. Meu módulo de exercício tinha várias Natálias. Na verdade, tinha 3 Natálias na sala. Agora as Patrícias estão dominando o mundo. Veja, 2016 é o ano das Patrícias. Ih, 2016 é o ano das Patrícias, filho. Ó, que beleza, hein? Ó, tá escrito aqui, hein? Então, queridos, a pergunta da Patrícia. A Patrícia fez uma pergunta relacionada à primeira parte, ou melhor, à parte final do 1º artigo da lei. Nota a questão da proteção dos direitos administrados. Eu vou dar uma explicadinha agora no que isso representa e depois volto à colocação que a Patrícia fez. Bom, essa parte aí a gente pode colocar como sendo os objetivos da lei. A lei tem um objetivo, ou tem alguns objetivos. Não sei se vocês perceberam, e já me dirijo agora diretamente a Patrícia, ele diz assim, Patrícia, visando em especial. Quando ele diz o visando em especial, significa o quê? Tem uma penca de objetivos, mas esses 2 são os principais. Que objetivos são esses? Vamos lá, vou colocar aqui. Objetivos. Quais são os objetivos básicos do legislador com a Lei 9784? Primeiro objetivo, está escrito aí. Proteção. 2. Direitos de quem? Proteção dos direitos dos administrados, certo? 2. Administrados. E ainda, outro objetivo, o melhor cumprimento dos fins da administração. Esses são os objetivos, ok? Isso aí você encontra no caput do artigo 1º. Vou até registrar aqui. Artigo 1º, caput da lei. Vem cá. Por que proteção dos direitos dos administrados? Por que proteção dos direitos dos administrados? Vejam, aqui, quando a gente trata da lei de processo administrativo, você percebe que o administrado tem direitos previstos na própria lei e o processo administrativo visa exatamente garantir a efetivação dos mesmos. Por exemplo, um direito que o administrado tem no processo administrativo está previsto aí. Ele tem direito a ser tratado com respeito pelas autoridades e pelos servidores, que deverão facilitar o exercício desse direito. Se eu, Mota, sou interessado num processo administrativo, tenho ou não tenho o direito de ter ciência da tramitação do processo que eu sou interessado? Tenho. Tenho ou não tenho o direito de ter vista dos autos do processo? Tenho. Tenho ou não tenho o direito de conhecer as decisões proferidas? Sim. Já ouviram falar de intimação? Intimação tem 2 objetivos. A intimação, ela serve para você efetivar uma diligência, mas a intimação também serve para se dar a uma pessoa, para que se dê ciência de uma decisão. O cara está sendo intimado porque houve uma decisão, aqui é a intimação. E vem cá, se eu tenho uma decisão e essa decisão não me é favorável, eu posso ou não posso ter acesso ao processo e, por exemplo, obter cópias das decisões para que possa fundamentar o meu recurso? Posso. Isso é ou não é direito meu? Sim, a lei visa proteger esse direito. A lei visa garantir que esse direito vai ser efetivado. E outra, lembra da questão da organização que eu falei? Se você chegasse para a administração e dissesse, eu quero, a administração dissesse, não vai, ponto. E aí?
Na lei de processo não existe previsão sobre matéria de recurso? Se eu, Mota, não concordo com a decisão anterior, há ou não há a possibilidade de eu pedir à mesma autoridade que tomou a decisão anterior que reconsidere aquela matéria? Sim ou não? Sim. E se ele não reconsiderar, a matéria sobe ou não sobe para uma autoridade superior? Sim. Isso é recurso hierárquico. E se não tiver recurso? A decisão é tomada e ponto final, não cabe nada. E aí? A lei protege ou não protege o direito do administrado? Protege. Eu, Mota, estou passando por um processo, é um exemplo, administrativo, e não tenho interesse em constituir um advogado. Não tenho interesse. Não tenho. A administração exige que eu vá com um advogado, mas não existe nenhuma lei dizendo que naquele momento a representação seria obrigatória. Eu pergunto, eu tenho ou não tenho o direito de não levar o advogado? Sim, porque a presença do advogado é facultativa. Mas se eu quiser levar um advogado, eu tenho ou não tenho direito? Tenho, porque é direito meu fazer-se assistir facultativamente por um profissional técnico da área do direito. Isso é tão verdade, mas tão verdade, que foi editada uma súmula vinculante do STF sobre o tema, súmula vinculante número 5, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo disciplinar não ofende a Constituição. Isso é importante e ontem foi cobrado na prova da ANS, há 24 horas atrás. Não foi? Caiu na prova ontem. Olha como é importante. Ai, Mota, se essa aula tivesse sido semana passada. Mas deu para acertar, deu para acertar que a questão era tranquila. Então, queridos, o objetivo, primeiro, proteção dos direitos administrados. Patrícia, esse é o primeiro direito. Elucido a sua questão ou de verdade? Era o significado propriamente do termo? Então, acho que esses dois exemplos que eu citei, eu acho que servem. E a gente vai estudar, a gente vai analisar daqui a pouco o artigo 2º que fala dos princípios. Depois que a gente terminar os princípios, a gente entra no 3º e no 4º, respectivamente direitos e deveres. Aí a gente tem uma lista de direitos. Aí você vê que direitos são esses que são protegidos, mas muitos outros também não são, tá? Isso cai em prova, pergunta importante. Outro detalhe, melhor cumprimento dos fins da administração. Por que melhor cumprimento? Por que melhor cumprimento? Por que melhor cumprimento, Jade? Boa tarde, Jade. Por que melhor cumprimento, minha flor? Diga. Diga aí. Tiaguinho, por que menor cumprimento, meu nobre? Desculpa, querido. Por que melhor cumprimento, meu nobre? Queridos, o processo não traz para a administração, pelo menos de início, uma organização muito mais sólida. Se você tem um processo, você tem uma fase inicial, uma fase de instauração. Você tem depois o quê? Uma fase instrutória. O que é fase instrutória? É onde você enche o processo de informações para que possa tomar uma decisão mais à frente. Depois você tem o quê? Uma fase decisória. Isso vai ser objeto de uma aula nossa, tá? Lá na 2ª para a 3ª aula, a gente vai falar sobre isso. Fases do processo. Quais são as fases? A gente tem que saber como o processo se inicia, como se dá essa situação instrutória. E aí, pode fazer audiência pública? Não pode? E pode ter consulta pública? Não pode? E assegura-se, na hora de decidir, né? Tem prazo para decidir? O cara tem o direito de contestar aquela decisão? Isso tudo a gente vai analisar mais à frente. Então, quando eu falo de melhor cumprimento dos fins da administração, o que isso significa? Primeiro, que a administração exercerá suas atribuições de maneira muito mais organizada. Ora, se ela vai trabalhar de maneira mais organizada, ela vai atender, logicamente, a sua finalidade de uma maneira mais direta, mais sólida. E outra, um dos objetivos da administração não é atender ao interesse público. Aliás, o objetivo básico não é esse? E você atende ou não atende ao interesse público, exercendo de modo organizado as suas atribuições. Sim. E esses objetivos aqui, rol taxativo? Não. O artigo 1º, quando fala desses objetivos, ele diz assim, visando em especial, ou seja, muitos outros objetivos também podem ser elencados diretamente da Lei 9784, mas não estão expressos aí exatamente porque o rol não tem natureza taxativa. Então, o rol de objetivos, ele é exemplificativo, porque ele falou, visando em especial proteger o direito do administrado e cumprir melhor os fins da administração. Só tem isso? Claro que não. Muitos outros objetivos também podem ser analisados, muitos outros objetivos também podem ser elencados aqui. Até aqui tá joia?
Beleza? Então temos aqui essa parte introdutória do processo administrativo, diferença de processo e procedimento, Lei 9784 não havendo diferença, tipos de processo, Lei 9784, aqui a gente começa o estudo específico, a regulação propriamente, né, a questão que trata da regulamentação do processo administrativo no âmbito federal, a quem se aplica a aplicação subsidiária prevista no artigo 69 da 9784 a processos específicos, o PAD é um exemplo, o PAD, como eu disse, processo administrativo disciplinar, o federal da 8.112, está previsto lá, então se não tiver aplicabilidade na norma específica, você aplica a Lei 9784. Quando tem, a aplicação é meramente subsidiária. E aqui os objetivos do legislador quando da edição da 9784. Até aqui, tá beleza? Fechado? Dúvidas até então? Nada? Vamos tomar um café? Daqui a pouco a gente volta falando dos princípios aplicáveis aos processos administrativos. Galera de casa, tem alguma perguntinha aí? Nada ainda? Beleza? Galera de casa, depois manda mensagem para dizer de onde está falando. Manda aí, é legal saber daqui. Mota, eu tô falando de tal lugar. Mota, eu tô aqui não sei onde. Mota, eu tô aqui. Manda pra gente para aparecer aqui na tela para ver de onde você é, tá? Até daqui a pouco, depois do intervalo. Daqui a pouco a gente volta.